Você sabia que São José terá a Rota de Oleiros? Será a primeira rota turística do município com o objetivo de resgatar e preservar a tradição açoriana. Por isso, o programa Conheça São José de hoje irá mostrar e contar um pouco da história desses profissionais que farão parte desta rota. Uma risada distante, vieram lá de fora de um outro planeta, sem pedir licença, entraram pela minha janela e agitaram a chama que estava quieta, e de repente estouram cristais na nossa alma. Vamos começar com a história dos irmãos Ivo e Ilson. Filhos do oleiro Antônio Joaquim de Medeiros, nunca deixaram a tradição do barro virar pó. Professores da Escola de Oleiros já chegaram a ficar afastados do ofício da olaria há aproximadamente 20 anos devido à falta de apoio. Bom, a Escola de Oleiros ela teve assim, na verdade, meu pai, que foi um dos fundadores, né, e junto com os colegas dele, o seu Luiz, o seu Zequinha, eles não tinham assim a noção do que seria a Escola de Oleiros para de São José. Na verdade, eles começaram isso dentro das olarias dele, né? O meu pai começou ensinando na minha casa, só que eles não tinham assim a ideia de que isso se tornaria assim um marco dentro de São José hoje, a escola. Né? Na verdade, eles começaram a ensinar mais assim porque os próprios funcionários pediam, né? Como na casa do meu pai, as pessoas trabalhavam lá com ele, chamavam Dom Duca, ensina a gente a fazer isso aqui, eu ponho uma escola, por que o senhor não põe uma escola? E a ideia ficou e foi indo, e ele realmente viu que se ele fosse morrer, aquilo ia se acabar. Então a Escola de Oleiros, na verdade, ela surgiu disso tudo aí, desse acontecimento. Só que nós também, como quando eu vi meu pai trabalhando aqui, os outros amigos dele, seu Zequinha, o avô do Luciano, seu Luiz, que é o dono do terreno da casa aqui, eles não tinham essa ideia que a escola seria esse marco que é hoje dentro de São José, que ela teria essa abertura, que ela levaria o nome de São José de uma maneira assim como São José é conhecida como a capital do louça de barro, né? A hora que a fundação, né, através da prefeitura, né, com essa rota de oleiro, trazia assim, os turistas para conhecer, né, onde eram as olarias, onde né, assim, tinha essas olarias que hoje, né, não são mais, não tem aquela característica de uma olaria, né, mais um ateliê, né, puxando mais para um ateliê, mais para uma sala, então. E vocês lidam com a louça de barro desde pequeno, desde a infância, é isso? Sim, a gente, desde a época de meu avô já, que meu avô tinha olaria, depois passou para o meu pai, né, meu tio tinha olaria também, depois ele passou a parte dele para o meu pai, e a gente, desde pequeno, ajuda eles nas olarias, né? Então, essa situação da olaria, da Rota dos Oleiros, vai ser assim uma situação que vai trazer uma divulgação, né? Vai trazer uma grande divulgação e tem que trazer o turismo de volta. Antigamente era conhecido, os turistas vinham mais, hoje quase ninguém está vindo mais, tanto é que as olarias se acabaram tudo devido a essa divulgação, né? Acho que ela caiu muito, não foi dado uma grande importância para isso, que na verdade foi a válvula propulsora de São José, né? Os empregos antes gerados por essas olarias eram muitas, né? Elas contratavam muitas pessoas para trabalhar, então a mão de obra, essas olarias, elas impulsionavam uma renda para o município, uma arrecadação. E isso conta um pouquinho para a gente também, desde pequeno trabalhando com a louça de barro. Lembra da a primeira peça a ser confeccionada? Eu lembro sim, quando porque assim, antigamente os nossos pais, os avós, os oleiros, não deixavam assim, as crianças subirem na roda. Era Deus nos acuda quando você subia na roda. Então a gente esperava, quando eles iam almoçar, a gente corria para dentro da olaria e ia na roda deles ali, botava uma pilotinha de barro, tentava fazer alguma coisinha, e quando antes deles virem, ficava sempre um espiando, lá vem o pai, lá vem o vô.
corria, limpava a roda, tentava deixar do jeito que eles deixavam, mas não adianta, eles desconfiavam, aí a gente já ganhava aquela bronca. Já estiveram em cima da roda, não sei o que e tal. Então, sempre assim. É no caso de como a mulher, né? A mulher, antigamente, eles não deixavam a mulher entrar na roda por causa do vestido. Né? Mulher nenhuma sentava numa roda de oleiro para fazer peças, mesmo que queria. Então, as mulheres antigamente eram só figureiras. Então, tinha aquele preconceito já na época, por causa da mulher na roda de oleiro. Então, as mulheres eram praticamente todas figureiras. De lá para cá, o que mudou? De lá para cá mudou assim, de lá para cá, na verdade, mudou muito na nossa vida. Nós largamos isso tudo que a gente fazia. Nós não fazíamos, meu irmão, meu pai, quando viu que a cerâmica entrou numa decadência, né? Então, que ela foi assim deixada de lado e através, como eu já falei, a indústria de ferro e de alumínio apareceu, então ela teve uma grande queda. Não teve apoio das autoridades, nem do município, dos governos, então o que aconteceu? Isso aí houve uma grande queda e tanto é que os oleiros começaram a ganhar menos, começaram a se fechar e nós, os filhos, começamos a trabalhar em procurar outra área de serviço que o pai mesmo mandava a gente, vocês vão fazer outra coisa, como disse meu irmão, vocês vão procurar outra coisa fazer, porque isso aqui não dá mais, não dá de sustentar mais, assim, isso aqui no futuro, minha mãe dizia, isso aqui é para fechar tudo e vocês vão ter que procurar, ter que estudar, né? E meu irmão foi trabalhar numa outra empresa durante anos, parou isso tudo aqui que ele fazia. E eu fui embora para Salvador, fui ser músico em Salvador, né? Fui missionário lá uns anos, depois de estar tocando, fui ser músico em Salvador, na Bahia. E deixei durante muitos anos também. Vai fazer 7 anos que eu assumi essa identidade de volta aqui na escola. Né? Estava precisando de professores, eu sabia fazer, entrei aqui como professor de acordelado, né? Porque senão não estaria mais fazendo isso hoje também, nem meu irmão. Se não fosse a escola, a gente também não estaria mais fazendo isso hoje. Então mudou essa parte. Trouxe, além do resgate de toda uma cultura, trouxe os filhos e netos de oleiros de volta. Isso foi assim, o ponto mais importante dessa situação da escola. Trouxe o Luciano, né, que é neto de oleiro, trouxe eu e o Wilson, que somos filhos e netos de oleiro, trouxe a Milene, que foi aluna de meu pai, então a escola resgatou essa situação toda ainda de volta. Porque senão eu acho que não teria mais. E nessa área de cerâmica, principalmente cerâmica em torno, é muito difícil você encontrar professor que saiba ensinar, que tenha didática, que saiba passar o que a escola passa. Por isso que é a única escola, é a primeira escola do Brasil e a única da América Latina mesmo, e para existir uma escola como a Escola de Oleiros, eu acredito que tão cedo não vai existir. Porque não é fácil você modelar peças em torno e ensinar. Tanto é que as pessoas vêm de fora fazer curso em torno com a gente aqui. E nós não temos... A gente estava até sendo esquecido, deixado de lado, não tinha um devido valor. Hoje não. Hoje mudou essa situação, mudou a cara da escola de oleiro, mudou a situação até mesmo de São José ser conhecida como a capital da louça de barro. Hoje mudou. Hoje São José, ela pode ter a honra e a felicidade de dizer assim, é conhecida como a capital da louça de barro. Porque se você trouxer um turista hoje dentro da escola hoje de oleiros, e ver os oleiros, os professores, os mestres de oleiro levantar uma pressa, você fica de boca aberta. E São José não fica mais envergonhada, porque quem aparecer na escola hoje vai ver o reflexo disso tudo, pelas peças que são produzidas, pela qualidade de alunos formados aqui. As peças que os alunos desenvolvem através desses professores. Se o município e as autoridades tivessem o carinho que os alunos têm pela escola, quanto tem com a gente, enquanto seus mestres, seus professores, nossa, isso aqui mudaria muito. Né? A gente só queria isso, que as autoridades tivessem o carinho que os alunos têm. Quem sabe até tornando o cartão postal do município, né? A Escola de Oleiros tão importante. E hoje também não se encontra tantos oleiros quanto no tempo de vocês aqui na região, Ponta de Baixo. Né? Mas vamos falar um pouquinho nas horas vagas de vocês. Trabalhar com barro, fazer dela uma obra de arte, também é o dia a dia de vocês? Está na hora de lazer de vocês? Às vezes, sim, no final de semana, né? Eu e ele, às vezes, estamos lá em casa, no nosso ateliêzinho lá, se pode chamar de ateliê, né? Uma garagem com as prateleiras, com um torno. E qual é o sentido da olaria para vocês? O sentido da olaria, o sentido da olaria, assim, traz bastante coisas boas, né? Recordações, assim, que a gente tinha naquela época, de andar de pé no chão, né? A olaria era no chão batido, né? Os tons fincados no chão mesmo, não tinha um piso, não tinha nada. Assim, a olaria recorda
recorda assim o nosso berço, né, que a gente nasceu naquilo ali, né? É o nosso berço, a nossa cultura, toda a nossa raiz, como assim, foi meu avô. A gente ia na olaria do meu avô, onde fazia, carregava, exportava todas essas cerâmicas, as peças que eles faziam para Florianópolis através da lancha, colocava tudo numa lancha. Naquela época se empilhava com capim graxa, não tinha jornal, e saía no toque-toque do motor daqui até Florianópolis. E aí a gente passava por baixo da ponte, toda essa infância vivida. Hoje, na verdade, estando dentro disso aqui hoje, que a gente nunca sonhou em, na verdade, depois que tudo foi se acabando, a gente não sonhou em estar de volta, né? Hoje, vendo isso tudo aqui, até eu acho que seria um choque até para minha mãe hoje, se ela visse a escola do jeito que está, porque ela conheceu a escola numa situação e hoje a escola está noutra. Ela não sabe o que a gente fez aqui ainda, né? Então, ela não sabe a beleza das peças e tudo. Ela vê a gente fazer, mas ela não sabe, assim, esse porte, essa força que tem a escola hoje no município, né? O que eles criaram, né? E a gente está para trazer ela aqui também, como a gente queria trazer outras pessoas aqui que não puderam vir, né? Que já até faleceram, mas ela a gente está querendo trazer aqui, como Dona Marta hoje. Isso aqui é tudo do pai dela, do irmão dela. Então, isso, ela fica encantada em ver a escola desse jeito. Eu acho que essa é toda uma situação, um carinho que a gente carrega dentro de nós e toda uma vivência dentro disso aqui, né? A gente recorda nossas raízes, recorda tudo que aconteceu, como meu irmão disse, as olarias eram de chão batido, a gente para ir num torno tinha que ir escondido, né? Então tinha toda essa situação e tinha todas aquelas brincadeiras que se vivia dentro da olaria, né? Às vezes você pegava um prato de barro assim, o outro estava distraído, botava na cabeça. E aí você ficava todo sujo e jogava. Tinha todas aquelas brincadeiras de infância, né? Que ia fazer uma coisa ali, já botava, ia empilhar lenha, fazia aquelas gaiolas de lenha. Enquanto criança, a gente botava uns pau ali para a gaiola cair, a gaiola quando caía, caiu a gaiola caía toda no chão. Então isso recorda, a gente retrata coisas que, como, né, o amassador, que uma vez eu amassando barro naqueles antigos amassador, que hoje é tudo máquina, tudo maromba. Eu amassando barro naquele amassador, estava olhando, era jovem, estava olhando lá de cima o amassador, subi lá como moleque lá em cima, botei o dedo e tranquei o dedo da manjarra, e o cavalo rodava e o meu dedo me apertava e eu gritava. A situação meio cômica, em vez de eu parar o cavalo, eu tocava mais o cavalo ainda. Então essa recordação fica só com a gente, né? Da gente, quando nós começamos a contar nossas histórias para os nossos alunos, eles ficam assim, ó, não acredito. Vocês viveram isso, vocês passaram isso. Nossa, eu estou vivendo ainda na época, não peguei a época deles, mas estou na época que vocês conseguem trazer todo esse resgate de uma cultura, através de poucas palavras, vocês conseguem passar tanta coisa da cerâmica vivida naqueles tempos antigos que a gente não viveu. O que a gente tem a dizer para eles, assim, que através da cerâmica, você não só adquire, né, um outro meio de sustento, que você pode olhar com esses olhos de tentar fazer a cerâmica, como nós temos muitos alunos que já estão fazendo hoje como meio de sustento, como você tem um lado também da terapia, que você pode vir buscar uma terapia, né, que é uma troca de energia entre a cerâmica e você. Então a gente tem muitos alunos por isso, e pela beleza das peças que você confecciona e tudo aquilo que às vezes está dentro de você, que você acha que não vai conseguir fazer. Os professores aqui, nós enquanto professores, com a técnica, com a maneira de confeccionar as peças, colocamos isso de uma maneira tão fácil, que os alunos começam a desenvolver peça e depois eles não querem mais sair daqui. Então, para quem não conhece, é isso que eu tenho a dizer, né? Que venham conhecer a escola, venham se inscrever, fazer um curso de cerâmica, angariar mais às vezes, né, proporcionar junto à primeira renda uma segunda fonte de renda. Estas obras também são produzidas por um outro grande oleiro daqui da Ponta de Baixo. É o seu Pedro João da Rosa, que já chegou a produzir 800 peças por dia e fala o que espera da profissão da olaria. Eu peguei a minha profissão até brincando, porque eu tinha a minha irmã que era oleira e comecei brincando junto com ela, dali me interessei, isso já há uns 40 anos atrás, e comecei a fazer algumas pecinhas que eu comecei, que era mais fácil, comecei a aprender com elas. E depois fui trabalhando as mais difíceis, fui indo, até que teve algumas peças que eu não fazia, ela reproduzia para mim. E fui, um dia me incomodei, digo, agora chega de pedir ajuda e comecei a tocar sozinho.
E dali para cá, eu sou oleiro esse tempo todo. Juntamente com a Escola de Oleiros também. Depois eu fiz uma inscrição para a CT e trabalhei 8 anos na Escola de Oleiro. E o que representa trabalhar com a olaria para o senhor? Para mim muito, né? Porque o meu pai era um oleiro e depois a irmã, e eu fui a terceira raizinha que saiu, né? Da família. Trabalhava só em miniatura. Depois da Escola de Oleiro para cá é que eu comecei a trabalhar em peças maiores. Inclusive, o meu primeiro professor para peças gradas foi um ex-professor da Escola do Oleiro, o seu Zequinha, que já é falecido. E o senhor lembra da sua primeira peça que você conseguiu produzir? Caçarolinha. Caçarolinha nada é do que uma vasilhinha com friso, né? Então dali se põe um cabinho, ela fica numa panelinha, e dali para frente a gente foi evoluindo, fazendo outras peças, a marmita, a outra panelinha, e leiteira, pote, moringa, que foi as peças que incluem um kit hoje de loucinha. Naquela época não se falava kit, falava um jogo completo. Não seria de 14 a 15 peças do jogo. E o que você mais gosta aqui de São José, já que você nasceu aqui, cresceu, viu essa cidade crescer e se desenvolver? Olha, eu acho que o mais bonito que tem aqui, ainda por mais judiado que ele esteja ainda, é a nossa querida Carioca, que está num abandono muito grande, que eu espero que o nosso prefeito dê uma forcinha para modificar aquilo ali, né? Nosso centro histórico e algumas coisas lá no caso, a Ponta de Baixo, tem que ser bem cuidado, né? Que é esses pedacinhos, principalmente no centro histórico ali. Campinas já é mais modernizado, né? Nós somos mais da parte antiga. Agora, seu Pedro, que importância vai ter essa rota de oleiros aqui para a comunidade, aqui para a cidade? Olha, eu acho que isso aqui é um primeiro passo para ver se não deixa essa profissão morrer, porque é uma pena tanta cidade que tem a sua escultura preservada e a nossa estava se acabando, né? Eu acho que isso aqui é para o prefeito ver que ainda tem muita coisa boa para ser aproveitada, para valorizar, para nós não perder o título de ser a cidade, o município e a capital da louça de barro. E quem sabe até se tornar um cartão postal da cidade? Mas seria mesmo. Inclusive a gente vê pintado nos carros da prefeitura, várias peças de louça, nos cartazes. Então é uma coisa boa, uma coisa bonita, chama atenção para muita gente. E todo lugar que a gente faz, essa peça é uma coisa fundamental. Ela chama a atenção de todo mundo. Desde o teu início do teu trabalho com olaria, que histórias o senhor consegue recordar? Eu tenho uma história até triste, de uma fornada desandada, como eles dizem. Que é, no caso, um forno grande, estoura 1 ou 2 peças do meio e a fornada acaba-se toda. Então, E aí perde tudo? Tudo. Não se aproveita nada, é despejado de pá, carrinho de mão. Naquela época, com uma fornada de 300 cruzeiros, naquela época era cruzeiro, era um prejuízo enorme. Como é que vai funcionar essa rota de oleiros aqui? Cada casa dos oleiros vai ter uma placa de identificação da olaria? Eu acho que seria bonito, né, para ser identificado, porque uma época que chega um turista, eu quero conhecer uma casa de fulano tal, que já morei há tantos anos aqui, mas não recordo mais, não sei onde é que está. Por intermédio dele, vem outras pessoas junto visitar. Seria um meio de comunicação entre os oleiros, inclusive que a gente podia passar de um para o outro, né? E identificação para as pessoas que viessem procurar. Seu Pedro também trabalha como gari, né, seu Pedro, pela Secretaria de Infraestrutura. Isso. Nas horas vagas também trabalha com a olaria, né? Como é que é a produção tua no dia a dia? Aqui, muito pouco. Aqui agora é pouco que a gente fica a parte do dia todo lá, né? É mais por sábado, no domingo, feriado. Trabalha por encomenda também? Sempre, mais é por encomenda e no caso agora vai ter o Festival de Inverno, como teve o ano passado, eu vou participar, já fui convidado. Então a gente vai participar desse evento, inclusive aqui são tudo peças que vão para lá. E vamos tentar não deixar morrer isso aí, né? É sempre importante, né, seu Pedro? Claro. E é verdade, seu Pedro, que estão tentando levar o senhor para a escola de oleiros? Então, eu só espero que agora eles consigam, né? Porque tem gente brigando por mim. Inclusive, o presidente da Câmara tentou me contratar por intermédio da Câmara para me levar para lá. Mas a coisa estava tão pesada, tão ruim que não deu de me levar. Vamos ver se agora eles me conseguem. Dizem que já está garantido, não sei. Agora eu vou ser igual a São Tomé. Só acredito vendo, né? Tem que estar lá, que é para mim dizer que realmente eu estou lá. Bom, seu Pedro, antes de você mostrar pra gente uma produção tua aqui,
Nesses 40 anos de trabalho, mexendo com as louças de barro, o que significa isso na tua vida? Muita coisa. Para mim foi o primeiro ponto, que eu trabalhei com vigilante muitos anos, mas os primeiros 8 anos quando eu fui aqui, eu me sustentei durante 8 anos com a louça de barro. Isso eu nunca vou esquecer. Então para mim é muito importante. E se tivesse que voltar atrás e escolher uma profissão que se ela fosse mais remunerada, eu escolheria a profissão de oleiro. Não deixaria ela fora, não. Que bom. E mais algum sonho a ser realizado? Não é um sonho. Se isso aqui chegar até o prefeito, é um pedido que eu quero fazer para ele. Não deixa a cerâmica morrer. E dê apoio para o oleiro que precisa. Porque tem muitos oleiros bons que desistiram da profissão porque não tinham um mínimo de incentivo. Eu espero que o nosso amigo lá dê uma forcinha para a gente. Uma curiosidade durante nossa conversa foi saber que a irmã do seu Pedro, Dona Zenir Josefa de Souza, foi a segunda oleira de São José que quebrou o tabu daqueles homens que pensavam que a olaria não era lugar para a mulher. Zenir chegou a produzir 1000 peças por dia. Atualmente, poucos são os oleiros que mantêm o ofício da olaria aqui em São José. Moacir de Souza, mais conhecido como Cida Olaria, é um desses antigos oleiros que vai contar pra gente um pouquinho da sua história. A história começou tinha 18 anos. O pai trabalhava sozinho, daí o pai não ficar sozinho, eu continuei a profissão dele, né? Comecei a trabalhar de servente, aí não deu certo, pesado, e trabalhar na olaria, ajudar o meu pai. E agora estou aí até hoje. Meu pai faleceu e eu fiquei com a olaria, tocando. Meu irmão, nenhum deles queria aprender, né? Falta mais apoio, né? Da prefeitura, alguma coisa, ensinar mais para as crianças, né? O meu sustento é tudo a olaria. Tiro tudo aqui, né? Primeiras peças eu comecei, eu estava fazendo, o pai estava me ensinando aí. Ele me deixava sozinho. Quebrava tudo. Para levantar aqui era difícil. Eu quebrava e depois pegava, assava o barro de novo. E lá não desisti. Até que um dia eu falei que ia aprender. Vou aprender. Até hoje eu estou aí. Não desisti, né? Eu comecei com as peças menores, né? Menor, tem que fazer. Comecei com as peças menores. Depois com uns 3 anos, eu fui bem profissional. Para ficar profissional de 3 anos. 1 ano mais ou menos aprendendo. 3 anos um profissional. Faço mais a encomenda, o pessoal vem aqui encomendar, né? Eu procuro muito aqui, né? Que não tem mais olaria, né? E seu Moacir, você vai a princípio fazer parte dessa ideia, desse projeto que tem a Rota dos Oleiros aqui no município? Sim, eu vou estar junto também. Vou divulgar mais, né? Divulgar mais a cerâmica, né? Não pode acabar, né? E o que representa a olaria na vida do senhor? Representa tudo. Eu gosto, adoro. Vou deixar acabar e continuar, né? Isso aí com mais 10 anos aí, não sei se vai ter mais cerâmica aí, olaria. Eu não troco São José por cidade bonita. Né? Entramos agora na casa deste oleiro que vai partilhar sua história de vida.
Meu nome é Valdo, eu sou natural da cidade de Tubarão, vim para São José já mais ou menos há 30 anos. Entre o ofício da olaria, exerço mais ou menos uns 30 ofícios, onde que esses ofícios eu aplico na minha arte. Na verdade, foram ferramentas que eu usei a minha vida inteira. A minha vida nunca sempre foi trabalhar com a cerâmica. Trabalhei com madeira, trabalhei com pedra, trabalhei com solda. E, por fim, eu vim trabalhar com os oleiros aqui na Ponta de Baixo. Não vou dizer oleiros, porque oleiros a gente faz assim, a gente pega todos, mas sim os mestres da olaria na Ponta de Baixo, né? Que eu tenho grande estima, sendo que todos já se foram, né? Já morreram no esquecimento também, né? Porque nunca o poder público deu valor para essas pessoas que montaram a história do município e trouxeram realmente divisas, né? Foram as primeiras empresas a ser montadas em São José de uma forma informal, mas eles contribuíram muito. Então, entre esses mestres, eu posso citar 3 ou 4, foi o mestre Duca, o mestre Luiz, o mestre Zequinha. E esses mestres, eles não me ensinaram só a cerâmica, eles me ensinaram a ser uma pessoa digna também. Eles me ensinaram que a gente precisa ser íntegro, que a gente não pode se prostituir, a gente não pode deixar com que a sociedade, os sistemas políticos façam com que a gente se prostitua através de favores, né? Então, e eles sempre foram muito íntegros, eles trabalhavam muito e davam muito duro para não precisar se prostituir. Então, isso eles me passaram, dignidade e caráter. Do município nunca apoiavam eles porque eles tinham realmente o poder de falar e não mediam palavras para condenar ou para elogiar. Eu vim de um berço humilde, não pode-se dizer que assim foi aquele mar de rosa, mas dentro das possibilidades eu tive uma boa infância, tive uma boa educação, né? E desde criança, meu pai tinha olaria de tijolos, então eu já tinha contato com a cerâmica também. Eu vim para São José e aqui conheci a arte da olaria, mas mesmo assim relutei muito até em trabalhar com a cerâmica, né? Eu trabalhava com madeira, eu esculpia muito madeira, eu esculpia outras coisas, né? E junto com o ofício de esculpir a madeira, o que eu fazia para poder sobreviver? Eu trabalhava como um carpinteiro, um marceneiro, que estava trabalhando com a madeira e estava esculpindo e estava também ganhando pão de cada dia, porque de arte, né, é meio complicado essas coisas, né? E então, aí eu, depois, com o tempo, eu descobri a olaria, né, que a cerâmica poderia me dar uma possibilidade de melhor retorno, já que era um material mais acessível e um preço inferior à madeira. Então eu entrei em contato com os oleiros e falei com eles e pedi para que eles me ensinassem o ofício da olaria, né? Então eu acredito que foi mais ou menos uns 4 anos que eu fiquei com eles, né? Sempre muito teimosos, sempre muito rígidos, mas excelentes pessoas. Também não estou usando, não quero que pareça que eu estou usando o nome deles para me engrandecer ou coisa parecida, não, bem pelo contrário. Porque eu vejo muita gente usar, porque eu fui discípulo do mestre não sei o quê, fui discípulo do mestre não sei o quê, usando essas pessoas como muleta para se autopromover. Não, bem pelo contrário, eu quero promover eles porque tiveram o seu tempo de vida, foi uma vida muito difícil, então quem sou eu para usar essas pessoas para me promover? Eu tenho que me promover através do meu trabalho, e se o meu trabalho estiver bom, que beleza. Agora, política em cima de pessoas a gente não pode fazer, então eu não gosto de fazer. Então é por isso que eu me dou o meu trabalho, quase que 100% do meu tempo é dedicado ao meu trabalho para que ele fique bom, né? Para que as pessoas possam se agradar dele e realmente vir adquirir ele, para que eu possa sobreviver disso e sem ter ligação nenhuma com qualquer outro tipo de vínculo empregatício, para que eu possa ter liberdade de criar e me expressar através da arte.
São Francisco e Olaria, elas têm o mesmo significado, porque da mesma forma que São Francisco vende muito e eu me alimento dele, a olaria é o meu ganha-pão, entende? Então eu pego da olaria e faço São Francisco e sobrevivo. Eu acho que São Francisco e olaria sintetiza a mesma coisa. Se um dia vier a acontecer, eu acho que vai ser, não para mim, né, não para mim, mas para a cultura do município, né, e talvez até para a cultura do país vai representar muito, porque São José sempre representou o berço da cerâmica nacional, né, e isso está se perdendo por conta de desdeixo de pessoas preocupadas com campanhas políticas, dinheiro, enfim, outras coisas que não têm relevância. Se eles realmente fizessem o trabalho deles e promovessem a cultura, a educação, a saúde, essas coisas todas, com certeza eles teriam o mesmo resultado que eu. Teriam um bom trabalho com isso, fariam sucesso e com certeza teriam outros municípios, outros estados, enfim. Poderia chegar até a ser um presidente da República, talvez, mas nesse tipo que vai indo assim, é bem complicado deles conseguir o sucesso profissional porque não estão sendo bons profissionais. Né? Então, se realmente existir a rota dos oleiros, eu acho que vai ser bom para esses oleiros que existem hoje, para essas pessoas que estão precisando de um ofício e podem ingressar e vir a praticar a olaria, né? Porque a gente encontra vários exemplos na Bahia, no Norte, Nordeste, pessoas que têm pouco recurso e começam a trabalhar com a cerâmica para conseguir o seu alimento. Porque com a mínima coisa, tu podes ter o teu produto. Por exemplo, eu tenho aqui um quarto, uma sala, uma garagem, e estou fazendo as minhas esculturas, né? Eu não preciso de mais nada, além da mão e o barro para trabalhar. Então, quer dizer, é fácil acesso, dá para introduzir isso dentro da sociedade carente e que eles possam, talvez não tenham uma renda suficiente para sustentar uma família, mas uma renda alternativa que possa, pelo menos, comprar mais 1 litro ou 2 de leite por mês. Né? Então, quer dizer, é bem simples para que uma pessoa possa chegar assim, não, eu vou fazer cerâmica, fala com o mestre, faz umas aulas, que seja um mestre bom, que com certeza esse mestre vai instruir ele e ele vai conseguir fazer alguma coisa. Então, eu acho que é importante essa rota de oleiro, sim, não só para a olaria, não só para a cultura, mas também como para a própria sociedade. Teve uma história que foi assim muito interessante, aonde que eu estava fazendo um Jesus Cristo crucificado, ele tinha um pouco mais do tamanho natural, e esse São Francisco estava sendo esse Jesus Cristo estava sendo direcionado para um centro de recuperação de dependentes químicos. Chegando lá, terminei o Cristo, então tá, vamos lá montar o Cristo, né? Nós estávamos lá montando aquele monte de adictos, um monte de pessoas tentando se recuperar. Vamos botar esse Cristo aí, porque era uma capela onde eles iam rezar, né? E todos estavam ali, bonito de ver. Aí, de repente, a gente botou o Cristo na cruz, né? Pregamos o Cristo, né? E fomos levantar o Cristo. Daí pegou assim, 2 de um lado, 2 de outro, e levantar a cruz, daquela forma mesmo que fizeram com o Cristo, né? Não que eu quisesse imitar, mas era o único jeito que tinha que fazer era esse. Da hora que a gente chegou assim, ó, com o Cristo no meio do caminho, ele despencou da cruz e deu com a cara no chão. Estrabuchou-se todo, quebrou tudo. Quebrou tudo, aí todo mundo apavorado. Eu olhei para o padre olhou para mim. E agora? Aí o padre assim falou assim, meu filho, nada é em vão. Vamos remontar esse Cristo, caco por caco, assim como cada pessoa que está dentro desse lugar está se remontando, caco por caco. Eu acho que foi a parte mais marcante da minha vida, foi aquela ali. Então, São José representa tudo para mim. A natureza, o povo hospitaleiro, o povo tem calor humano, a natureza,
é um espetáculo que nós temos aqui, a melhor, a mais bonita, a mais bela Bahia do mundo, para mim é. Sou feliz de morar em São José, mesmo com todas as dificuldades que, falando de cultura, a gente atravessa, mas São José é o melhor lugar do mundo e não trocaria isso por nenhum lugar da Europa, enfim. Este é o seu Valdo, um josefense de coração. Com um jeito simples de ser, faz do trabalho de hoje um amanhã melhor. Da carpintaria aprendeu os recursos e ofícios para a arte da olaria. Um oleiro de mão cheia que trabalha de acordo com o seu tempo. A Rota de Oleiros terá o trajeto entre as ruas Assis Brasil e a rua Frederico Afonso, até a cabeceira da nova ponte do Rio Maruim, no bairro Ponta de Baixo. As placas de identificação servirão para a localização das casas e ou ateliês de cada oleiro. Sem pedir licença, entraram pela minha janela e agitaram a chama que estava quieta. E de repente estoura um cristal. Algumas das olarias que encontramos durante o nosso programa são lugares simples, que respiram a arte local, uma verdadeira manifestação cultural, mas que necessita de um olhar mais atento do poder público e da própria sociedade. Diante de toda esta realidade, uma reflexão. Qual será a estrutura da Rota de Oleiros de São José para que a cidade seja novamente conhecida como a capital da louça de barro? Transformar a arte em barro e dela criar as obras figurativas é talento para poucos. Por isso a importância de valorizar as nossas olarias e os nossos oleiros.